Tá com dificuldade em física? Não sabe sobre força de atrito? Então assista essa aula até o final, se inscreva no nosso canal, dá um like no vídeo. Bora pra aula! A aula de hoje vai ser sobre força de atrito, a força de atrito estática e a força de atrito cinética. Então, moçada, quando a gente fala sobre força de atrito, primeira coisa, a definição. Vai perguntar, professor, o que é força de atrito? Bom, primeiro, a força de atrito é uma força contrária ao escorregamento de um corpo ou a tendência a este escorregamento. Beleza? Vai falar, professor, entendi mais ou menos. E por que existe esta força de atrito que nós representamos aqui por Φ? Então imagine o seguinte, imagine que aqui você tem um bloco, como você está vendo, está sobre uma superfície, beleza? Se eu pudesse pegar aqui, como vocês estão vendo, eu peguei uma lupa e ampliei aqui, ó ampliação aqui para ter em 3D aí, né? Ampliei aqui, ó, o fundo da caixa com o chão. A hora que eu fiz essa ampliação e eu perceber, olhar para essas duas superfícies, eu vou ver que essas duas superfícies não são superfícies regulares. Essas superfícies, moçada, elas têm uma certa irregularidade entre elas. Fala, professor, mas esse quadro, por exemplo, ó, eu tô vendo esse quadro aqui, ó, ele é bem lisinho, professor, o quadro. Ó, que quadro lisinho, professor. Ô, quadrinho. É lisinho, o quadro. O quadro é liso, mas o que acontece? Você, olho nu, não consegue ver. Mas se você olhar isso com o microscópio, você vai perceber que existem várias irregularidades. E estas irregularidades entre as superfícies faz com que exista uma força chamada de força de atrito. Então, o que acontece? Mas essa força de atrito só vai aparecer, porque atrito sempre vai existir. Mas a força de atrito só vai aparecer caso o corpo esteja ou escorregando entre duas superfícies ou na tendência de escorregar, ok? Então, é mais ou menos assim. Imagine que eu venho aqui e faço uma força nesta caixa, puxando ela ou tentando puxá-la para a direita de vocês que estão assistindo essa aula aqui no canal, na Estrada com os Profs, inclusive já deu o like no vídeo. Então eu estou tentando puxar essa caixa para a direita. Independente, moçada, se a caixa é mais pesada ou mais leve, sempre haverá uma dificuldade que vai fazer com que, ou pelo menos tentar impedir com que essa caixa se movimente. E esta dificuldade nós chamamos de força de atrito, que vai estar aqui, ó. Se a caixa tem uma tendência de escorregar para frente, a força de atrito, quem está fazendo essa força de atrito é uma força entre superfícies, ou seja, o chão, o solo, o apoio, está fazendo uma força no sentido contrário à tendência deste escorregamento. Estamos entendidos a situação? Então, para que nós possamos, vai falar assim, professor, a gente pode calcular essa força de atrito? Claro que pode, tá? Mas para isso, para que a gente possa calcular esta força de atrito, como eu falei para vocês, essa força de atrito, ela existe devido a essas irregularidades entre as superfícies. E estas irregularidades, por mais lisinha que seja a superfície, sempre vai ter irregularidades. Umas mais, outras menos. Essas irregularidades nós vamos representar através de um coeficiente, chamado de coeficiente de atrito. Coeficiente de atrito, que nós vamos representá-lo, este coeficiente de atrito, pela letra Mi, tá? Letrinha grega chamada Mi. O Mi vai ser o meu coeficiente de atrito. E detalhe, este Mi, este coeficiente de atrito, ele é adimensional, tá? Quando nós falamos em algo adimensional, quer dizer que ele não tem uma unidade, tá? Ele é simplesmente um número. O coeficiente de atrito, você vai ver, vai ser lá 0,3, 0,8 e assim por diante. Vai ser, em geral, um valor baixo, tá? Em geral, quando as superfícies em contato, esse coeficiente de atrito não é muito alto, não. Então, nós vamos precisar deste Mi, que é o coeficiente de atrito, para calcular a força de atrito. Fala, professor, mas só isso? Não, claro que não.
Porque sobre essa caixa, por exemplo, não existe só a força que eu estou fazendo tentando puxá-la e só a força de atrito tentando segurar. Vocês concordam comigo que tem mais forças atuando sobre essa caixa, não tem? Ah, professor, não sei. Tem? Tem, cara. Claro que tem. Qual mais? Primeiro, quando todo o corpo tem uma força que puxa o seu centro de gravidade para baixo, que é a força peso. E quando esse corpo está sobre uma superfície, que nós já vimos, temos uma força também chamada de força normal. Então, nós temos a força peso e a força normal, que neste caso, numericamente, né, em módulo, a normal é igual ao peso. Ai, professor, eu não lembro desta força normal. Não lembra? Então, sabe o que você faz? Vai aqui no canal, na Estrada com os Profs, dá uma olhadinha na playlist de física e vai lá. Principais forças em Newton nesse vídeo e também introdução às leis de Newton. Você vai ver a respeito da força normal, beleza? Que é a reação da superfície. Então, nós temos, além da força que eu estou fazendo tentando puxar a caixa, além da força de atrito tentando segurar a caixa, você tem o peso e você tem a normal. Com isso, neste caso, em módulo, a normal é igual ao peso, tá? Toda superfície horizontal, onde você não tem outras forças externas atuando, essa normal em módulo vai ser igual ao módulo do peso, tá? Peso é massa vezes gravidade. E agora nós podemos calcular a força de atrito. Professor, como que eu calculo a força de atrito? A força de atrito simplesmente vai ser o seu coeficiente de atrito vezes a normal. É assim que você vai determinar a força de atrito. Mi vezes N. Mi vezes N. Onde o Mi é o seu coeficiente de atrito, o N refere-se a normal. Estamos entendidos a situação? Fala, professor, mas é só isso? É simples assim? É. Lógico que nós vamos fazer, nas aulas seguintes aí, exercícios para ver as aplicabilidades disso daqui, beleza? Mas, de maneira geral, para calcular a força de atrito é isso. É Mi vezes a normal. Só que eu quero que você entenda que quando você tem uma caixa, por exemplo, um objeto sobre uma superfície, essa força de atrito, você vai tomar um pouquinho de cuidado, tá? Essa força de atrito, ela atua sempre no sentido contrário ao escorregamento das superfícies. Você vai prestar atenção. Ela não é uma força contrária ao movimento, necessariamente. Professor, mas pera lá. Se eu puxar essa caixa para cá, ela vai se deslocar para cá, ela vai se movimentar aqui para a direita, a força de atrito vai estar para a esquerda. Então, a força de atrito é contrária ao movimento. Não, você vai lembrar que a força de atrito é contrário ao deslocamento. Por que que eu estou falando isso? Eu quero que você imagine a situação que eu vou colocar aqui para vocês. Você vai imaginar uma pessoa andando sobre uma superfície. Quando a pessoa está andando sobre essa superfície, como vocês estão vendo aí, a tendência do seu pé ao passar pelo chão, quando você está andando, a tendência do seu pé ao passar pelo chão não é esse pé tentar escorregar para trás, tanto que você está numa superfície muito lisa, a hora que você vai andar, o teu pé escorrega para trás. Quem não deixa o seu pé escorregar para trás? A força de atrito, que está para onde? Para frente. Então, nesse caso, a pessoa está caminhando para frente, ou seja, o seu deslocamento é para frente, e a força de atrito está para frente também. Por isso que você não vai associar força de atrito a uma força contrária ao movimento. Percebam, eu não escrevi movimento aqui. Eu escrevi a força de atrito, uma força contrária ao escorregamento, ou pelo menos a tendência do escorregamento. Para você sempre lembrar assim. Porque daí a caixa, se eu puxo, ela vai escorregar para frente. Então a força de atrito está para trás. Uma pessoa andando, o pé dela tende a escorregar para trás. Então, a força de atrito está para frente. Estamos entendidos a situação? Bacana? Agora, olha só. Nós vamos imaginar uma situação. Aquela caixa sobre uma superfície. A princípio, essa caixa está em repouso. A princípio, essa caixa está parada. Se eu perguntar para vocês, qual a força de atrito sobre esta caixa? Você vai falar, professor, a força de atrito sobre a caixa, você já sabe calcular. Eu sei que você sabe. A força de atrito sobre a caixa é dado por Mi vezes N. Então,
Então, você vai calcular a força de atrito. A força de atrito será o coeficiente de atrito vezes a normal. Logo, a normal, nesse caso, nós já vimos que é igual ao peso. E o coeficiente de atrito é um número que depende das superfícies em contato, que, em geral, o exercício fornece para você. Você fala, tá, professor, então a força de atrito, se eu calcular isso daqui, vamos exemplificar, vamos colocar um valor aleatório, só para que a gente possa entender. Professor, calculei a força de atrito, eu peguei a normal, que nesse caso é igual ao peso da caixa, e multipliquei pelo coeficiente de atrito que ele deu. Beleza? Ótimo. Quanto você encontrou? Ah, professor, eu encontrei, sei lá, 50 newtons. Eu quero que você entenda que quando tem uma caixa em repouso, você pode ter dois tipos de força de atrito, tá? Você pode ter dois tipos de força de atrito. Como assim, professor? Uma força de atrito chamada de força de atrito estática, que enquanto está em repouso, que é a máxima, e uma força de atrito chamada de força de atrito cinética, ou dinâmica, que é quando já está em movimento. Então, quando você calcula esta força de atrito, eu quero que você entenda que enquanto a caixa está parada, você vai ter uma força de atrito chamada de força de atrito estática. E se eu fizer uma força nessa caixa e ela começar a escorregar sobre a superfície, a se movimentar, nós teremos uma outra força de atrito, que é a força de atrito cinética ou dinâmica, correto? Só que olha só, presta atenção. Nesse momento, se eu perguntar para você qual a força de atrito sobre a caixa, você tem que me responder, professor, a força de atrito sobre a caixa é 0. Você vai falar, professor, não, por que 0, professor? Eu acabei de calcular a força de atrito, professor, eu peguei o mi, multipliquei pela normal e deu 50. Não é 0, é 50. Não, é 0. Esse 50 que você encontrou vai ser a força de atrito máxima sobre a caixa, que começa do 0 e se você encontrou 50, ela vai até 50. Você vai falar assim, professor, não entendi. Então vamos pensar o seguinte, pela definição, por isso que a definição é importante. Força de atrito é a força contrária ao escorregamento ou a tendência ao escorregamento. Essa caixa, ela está escorregando? Você vai olhar e falar, não, professor, não está escorregando. Essa caixa tem uma tendência de escorregar para um dos lados? Eu falo, não, professor, ela está parada. Ah, então se ela não está escorregando e se não tem tendência de escorregar para um dos lados, quer dizer que não tem força de atrito nesse momento. Ou seja, nesse momento a força de atrito é 0. Professor, mas e os 50 que eu encontrei fazendo essa conta? O 50 vai ser a força de atrito estática, que eu vou colocar aqui embaixo. Essa força de atrito estática é a força de atrito máxima sobre o teu corpo. Ou seja, para começar a fazer esse corpo movimentar, eu vou ter que fazer uma força um pouquinho maior a força de atrito estático, ou pelo menos o mesmo valor dela. Entendemos? Então é mais ou menos assim. Se eu vier aqui e fazer uma força para a direita, uma força F para a direita, supomos que essa força vale 10 newtons. Quanto que você tinha encontrado a força de atrito estática mesmo? Ah, 50. Bom, se eu fizer uma força de 10 e a força máxima de atrito é 50, eu não vou movimentar a caixa. Por quê? Porque para movimentar a caixa eu vou ter que fazer uma força no mínimo o máximo do atrito, que vai ser 50 newtons. Então, se eu fizer uma força de atrito de 10, uma força puxando a caixa de 10 newtons, consequentemente, você vai ter uma força de atrito que vai valer também 10 newtons. Ué, professor, não era 50? Não, 50 é o máximo. É isso que eu falo para vocês, tomem bastante cuidado. Porque se eu faço uma força de 10 e a caixa não se movimenta, o atrito vai ser 50? Opa, mas pera lá. Imagina uma caixa aqui, eu estou tentando puxar a caixa, e quando eu tento puxar a caixa, se o atrito valer 50, quer dizer que a caixa vai começar a ir para lá? Aí eu seguro a caixa, eu tento puxar a caixa sozinha por sentido contrário, é a caixa da colheita do mal, aí eu vou embora e não volto mais para esse lugar. Então não, né, moçada? Se a caixa está em repouso, lembre a situação, é o equilíbrio. A força que eu faço para um lado tem que ser igual à força que é feita para o outro lado. E se eu aumento minha força, faço uma força de 20 newtons, eu vou movimentar a caixa? Não, porque lembre-se, a força de atrito máxima era 50. Isso quer dizer que se eu faço 20 e não movimentei a caixa, quer dizer que a força de atrito também vai valer
20 newtons. E assim sucessivamente. Ou seja, se eu faço uma força de 30 e a caixa não se movimenta, quer dizer que o atrito vale 30. Se eu faço uma força de 40 e a caixa não se movimenta, a força de atrito vai valer 40. Lembre-se que nós estipulamos, só para exemplificar, que essa força de atrito, vou colocar aqui, ó, como exemplo que nós colocamos, supomos que ela vale 50 newtons, ok? Isso quer dizer que se eu fizer 20 não movimenta, o atrito vale 20. Se eu fizer 40 não movimenta, o atrito vale 40. Se eu fizer 50 newtons, opa! Se eu fizer 50, uma força de 50 newtons, moçada, quer dizer que a força de atrito também valerá 50 newtons. Só que detalhe, a força de atrito não aumenta mais. E aí, professor, movimenta ou não movimenta? Bom, a caixa estava em repouso, não estava em repouso? Estava. A força resultante aqui deu quanto? 50 menos 50 dá zero. Então, a força resultante é zero, a tendência é continuar em repouso. Isso aqui eu digo que está na iminência do movimento. Ele ainda não está em movimento, mas está quase em movimento, tá? E aí, o que eu faço? Se eu fizer uma força de 51 newtons, a força de atrito vai valer 51? Não, porque o máximo da força de atrito que eu calculei foi 50. Isso quer dizer que se eu fizer uma força aqui de 51 newtons, a caixa vai começar a se movimentar porque o atrito não consegue mais aumentar. E o atrito, professor, continua 50? Não. É aí que tá. Se eu faço uma força 51, a caixa vai se movimentar. E quando ela se movimenta, passa a atuar um atrito chamado de atrito cinético. E esse atrito cinético, ele é um pouquinho menor que o atrito estático. Então, aquela força de atrito que enquanto estava parado chegou até o valor de 50, a partir do momento que eu fiz 51, a caixa se movimentou e aquele atrito vai diminuir. Vai para quanto? Vai um valor um pouco menor, sei lá, vai para 45 newtons. E aí, independente da força que eu faço aqui, eu posso fazer 60, 70, 80 newtons, o atrito daí continua sendo os 45 newtons. Entendemos a ideia? Então, moçada, a força de atrito ela vai aumentando gradativamente com a força que eu estou fazendo tentando puxar a caixa. Até um valor máximo. Esse valor máximo de atrito nós chamamos de atrito estático. A partir do momento que eu faço uma força suficientemente grande para movimentar aquela caixa, o atrito deixa de ser estático e passa a ser cinético. Ou seja, aí esse cinético é um pouquinho menor. Por isso que eu construí esse gráfico aqui, porque nós podemos representar essa situação através de um gráfico. Como assim, professor? A força que eu estou fazendo tentando puxar a caixa e a força de atrito à medida que eu vou fazendo a força. Ou seja, se eu não faço força nenhuma, se a força que eu faço é zero, o atrito é zero. Quando eu fiz uma força de 10, o atrito era 10. Quando eu fiz uma força de 20, o atrito era 20. Quando eu fiz 30, o atrito era 30. Quando eu fiz 40, o atrito é 40. Quando eu fiz 50, o atrito é 50, que é o valor máximo. Então, isso, você percebeu que é algo proporcional. Então, a princípio, esse gráfico vai ser uma reta. Então, olha só, à medida que eu fiz uma força aqui, vou fazer bonitinho aqui para vocês verem, à medida que eu fiz a força que eu estava fazendo na caixa foi aumentando, a força de atrito também foi aumentando. Só que essa força de atrito, esse valor aqui, ó, é o máximo que nós chamamos de atrito estático. E aí, a partir do momento que eu fiz uma força um pouquinho maior aqui, que nem dá para ver no gráfico, instantaneamente a força de atrito diminui, até um valor que nós chamamos de força de atrito cinético. E aí, independente o quanto eu vou aumentar a minha força, esse atrito ele não aumenta nem diminui. Esse atrito ele permanece constante. Esse é o gráfico característico da força de atrito. À medida que eu vou aumentando a força que eu faço, a força de atrito vai aumentando gradativamente. Então, as duas forças aumentam juntas, até um valor máximo, que é o atrito estático. A partir desse valor, o atrito automaticamente diminui e permanece constante. Talvez você nunca tenha visto isto assim, dessa maneira, mas você já experimentou algo parecido aí, de maneira empírica, de maneira experimental? Muitas vezes tem que empurrar
tá? Arrastar alguma coisa muito pesada. Tua mãe vai lá, me ajuda a arrastar a máquina de lavar roupa, o guarda-roupa da sua casa. E ela não quer tirar nada de dentro, né? E é pesado pra caramba. A hora que você vai empurrar, ele parece que tá até colado no chão. Falando, nossa, isso aqui tá grudado no chão. E é difícil começar a empurrar, mas depois que você empurra, vai que embalou. Parece que fica mais fácil. Não parece que fica mais fácil, fica mais fácil. Porque você vai aumentando a força, o atrito vai aumentando junto, impedindo com que você empurre. Até chegar o momento que você consegue vencer o atrito e empurrar e tirar do lugar. E nesse momento que você empurra, automaticamente aquele atrito que estava te atrapalhando, ele vai diminuir um pouco. Por isso que você fala, ah, ficou mais fácil. Entendemos a ideia, moçada? Bacana? Isto é relacionado à força de atrito, por enquanto só em superfícies planas, e na sequência a gente vai ter uma aula de resolução de exercício e também em superfícies inclinadas. Fui claro o que eu falei para vocês? Ah, que legal, moçada, que bacana. Então é isso aí. Se vocês precisarem da gente, estamos aqui. Aqui é onde, professor? Aqui no YouTube, lá no Instagram, na estrada com os profs. Obrigado pela atenção, moçada. Um grande abraço. Tchau pra vocês.